Gente, a tuberculose é antiga, mas não é passado. No Brasil, ainda é grande número de pessoas que adoecem todos os anos. Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Esse áudio é de um vídeo publicitário gravado em 2005 para a campanha do Fundo Global Tuberculose Brasil. Nele podemos ouvir a voz da moradora da Rocinha, Rita Smith, ao lado dos atores Tony Ramos e Marieta Severo, alertando sobre os sintomas e tratamento dessa doença. Ritinha, como é conhecida na comunidade, não foi escolhida para essa propaganda somente porque é uma ex-paciente de tuberculose, mas, sobretudo, por ser uma referência no combate a essa mazela social com o GAESPA, grupo de apoio aos pacientes e ex-pacientes de tuberculose da Rocinha. Eu sou Kleber Araújo, jornalista e apresentador da temporada Rocinha, uma história de lutas. Fique à vontade, pois o barraco é todo seu. A favela, como você nunca ouviu. Então vamos começar. Seja bem-vindo ao barraco, Ritinha. Obrigado por estar com a gente. E já vamos começar valendo, né? Eu quero saber a sua origem, né? Porque aqui a gente tem muita gente imigrante, mas já estou sabendo que você é cria. Fala aí da sua origem pra gente. Primeiro, obrigado, né? Pelo convite, né? Pela lembrança. A minha origem, minha mãe veio de Aracaju, novinha, 15 anos, com um irmão, e foi trabalhar na casa de uma madame passadeira, uma preta, que tem todo o meu respeito e a minha referência maior. E eu nasci, uma pessoa trouxe ela para morar aqui, que era onde ela conseguiria pagar um aluguel bem mais barato com um salário de passadeira, e eu nasci na Rua Nova, em 1962, no terreno dos Bananeiras. E aí aprendi tudo, saí dali com 22 anos, e ali era o centro da Rocinha, aonde, por incrível que pareça, tinha todas as referências, né? Tinha aquela senhora que fazia da sua casa uma escola para ensinar as pessoas a lerem, tinha Soreg, que mesmo eu não tendo condições, porque era um clube particular na época, mas a gente pulava o muro sim e usufruía assim, né? Os maiores ajudavam a gente a ir, ou então a gente se colava com alguém, tipo o Zé Carlos Chupeta, ele conseguia entrar porque ele tinha uma sociedade, a família, outros amigos levavam a gente. Tinha toda uma mata da Dionéia para se brincar, a gente usar frutas, era o centro, o coração da Rocinha. Tinha as escolas da própria Soreg e uma escola que era católica, onde que é essa assembleia ali, né? Ali era uma escola da Igreja Católica. Tinha a fundação, era um lugar, dizem que não, que era Via Ápia, mas eu não acredito, era um lugar que era muito desenvolvido, porque a Soreg era um lugar onde recebia as pessoas, entre parentes, de nome. Então ali em volta tinha tudo que se podia, tinha a primeira padaria, o primeiro armazém, que eram de portugueses e italiano-holandeses, né? A própria Dionéia foi um lugar onde as pessoas que vinham de fora foram construindo as casas, tanto que, se você olhar algumas casas da Rocinha, É um estilo antigo ainda. tem um estilo antigo. E como era essa parte de baixo, né? Porque você está falando desse meio, e hoje em dia a parte mais valorizada é a parte lá de baixo, o bairro Barcelos. Como que era nessa época? Falavam desde então que o bairro Barcelos era o lugar mais, como é que se diz? Elite. Mas, na realidade, no meu ponto de vista, para mim, era fundação. Tanto que tudo que acontecia de bom e do mal,
Era ali. O desfile de primavera, desfile de moda era dentro da Soreg, entendeu? E aí, por que... É porque vocês não pegaram onde que é o varandão? Você sabe por que é varandão? Não tem nem Porque ideia. era um varandão para ver as corridas. Aquilo ali era um varandão, o pessoal que construiu. E na Estrada da Gávea tinha vários varandões, mas ali era o mais Sofisticado. isso. O pessoal com dinheiro assistia as corridas, entendeu? Existia essa parte de baixo tão pequena quanto o restante da Rocinha. Uhum. Eu morava na Rua 4, para tu ter noção de quantas poucas casas se tinha, que era chamado terreno do Bananeira. Isso quer dizer que era pouquíssima casa e era plantação de bananeira. A Paula Brito não existia. Não existia. Paula Brito não existia, existia. A Paula Brito ali era Rua 5. O que existia são essas casas dos portugueses e italianos, que já vinham antes mesmo Uhum. de tudo. E me fala uma coisa, você fala que nasceu aqui, né? Você deu como referência Rua Nova, que é a Rua 4, né? A antiga É a Rua 4. E como é que foi a sua infância aqui? Tipo assim, o que você fazia? Brincadeira? Qual era a cultura da época infantil? Eu vou falar tudo que vocês não podem fazer hoje, eu posso chamar vocês de jovem. A gente brincava, tinha corrida de rolimã, subia cavalos, né? Então era uma das aquelas que a gente ia atrás, tipo, procurando vestígio. A gente brincava de pique-esconde, que era um pique-esconde que a gente podia brincar na mata. Tinha em todas as casas, tinha terra, a gente podia brincar de peão, de bola de gude, tudo que era. Como é que é o nome? Essas brincadeiras que hoje já não existe mais. Amarelinha, tinha uma brincadeira que é pega ladrão, a gente jogava isso, não sei porquê. Pega ladrão e essas coisas assim. A gente brincava de plantar, né, que era uma coisa. E outra coisa, uma coisa que era típica, como a gente tinha muito próximo da nossa casa. Alguns alimentos em abundância, a gente vivia brincando de casinha e fazendo banquetes com o que a natureza dava. Hoje a gente já não pode isso. Era né? uma rocinha de verdade. Uma Né? rocinha de verdade, é uma rocinha de verdade. Com frutas, a gente brincava de vender, botar banquinha, botava caixote, pegava bill, acho que tu nunca nem ouviu, cambucá. Já comia bill. Jabuticaba, jaca, manga, e vendia e comprava outras coisas que a gente precisava, ou ia lá no armazém, roubar punhadinho de arroz, punhadinho de feijão. Muito bom, e tinha o posto policial, e a gente brincava de implicar com os polícia. O posto era na entrada da Rua 3 já, Na né? rua, ali onde que é aquela praça. Uhum. E a gente brincava de brincar com os polícia. Criança não tem juízo. Não tem juízo. Porque não tinha adulto para correr atrás da gente. E a gente queria emoções mais fortes, né? Ritinha. E vamos lá então. Como é que foi esse processo? Tipo, acho que quando você fala de adolescência, de infância, se mistura com a adolescência, né? Essas travessuras todas. Eu esqueci. E como é que é esse processo que você vai conhecendo um pouco esse lado social ali? Pois é. Você já conversou comigo sobre isso, eu achei muito interessante, relacionando com a questão da educação. Olha, eu acho que começou meu lado social foi já com a minha mãe preparando as garrafadas de mato, né, para as pessoas que antigamente não se falava pessoa com tuberculose, se falava tísico. E Deus me livre se alguém. Então ninguém dizia que estava tísico, as pessoas diziam que estava com probleminha de uma sombra no pulmão. E minha avó, que me criou, porque minha mãe trabalhava e como eu era filha única, de mulher preta,
Todo mundo queria me bater, e todo mundo sabia que eu não tinha parentes. Então, eu vivia assim, a mercê de todo mundo, não tinha quem me defendesse. Aí essa senhora me pegou, me adotou, então ela me ensinava o dia de rezar, até falava, como é? Se o dia que ela morresse, eu ocupar o lugar dela. Ela começou a me ensinar ervas para quebrante. Muitas vezes se confundia o quebrante, espinhela caída com problema pulmonar. Então tinha a medicina espiritual e minha mãe a medicina Natural, da das garrafada. ervas, das garrafadas. E era um negócio super ali, eu vi que era aquilo que eu queria para mim, porque as pessoas iam na minha mãe pegar a garrafada. E no outro dia, digamos, outros dias, ela voltava com um brilho nos olhos, com um sorriso, em agradecimento. Minha avó era uma fila de gente para rezar, cara. E ela, minha tia Meneta, pega para mim, digamos um exemplo, a vassourinha, arruda macho, arruda fêmea, folha de... Não é desse negócio de fumo, porque tem a folha. Pega a folha de fumo. Não, esse daqui precisa da pimenta do não sei de quê. E além do mais, elas trocavam, né? E o que me chamava a atenção, e eu queria para mim, sempre quis para mim, era o olhar que aquelas pessoas davam a elas, de agradecimento, de admiração. E toda vez que eu vi um olhar daquele, eu chorava, porque eu sempre falei, as pessoas mentem na língua, na fala, mas o olhar não. Eu falei, um dia ainda vou ter, quero ser admirada igual elas, entendeu? Mas a vida me levou a uma escola, que graças a Deus foi a Paula Brito. Eu estudei no Manuel Cícero, fui expulsa. Algum tempo eu não falei para a família que eu tinha sido expulsa. Ia para o Tivoli Park. Era Tivoli Park. Tivoli Park, na Lagoa. Aí fiquei amiga de umas pessoas lá e deixavam entrar, ficava lá ajudando. E aí eu fui para Paula Brito, a gente queria fazer alguma, não tinha professor, não tinha nada lá. Porque ninguém queria trabalhar em escola de favela. Engraçado. Primeiro que não tinha a série que a gente estava. A gente tinha um amigo que a gente conseguiu botar uma reportagem. Aluno da escola, Paula Brito procura professor. E aí quando a gente botou isso, os professores mais revolucionários do mundo achou interessante, que atendeu um que pode alunos é esse? Foi o que um professor falou. É esses alunos que eu quero para mim. Ele era da... como é que se chama hoje? Comunista? O pessoal falou que ele era comunista, professor de arte. Antônio da Costa Leal. E a professora Eva, tinha a Solange, tinha um povo que vem. Bem legal, porque na verdade é a sua introdução a esse mundo social, né? Minha introdução, acho que veio... Vem lá da sua mãe, essa coisa toda, né? Só que essa escola me ensinou, vocês têm que se organizar para poder ter alguma coisa. Alguma coisa. Portanto, que aquela questão de me tirar da escola da Gávea e me jogar favelada, começaram a criar escola dentro de favela, tipo, dividir na cidade, só que aquela escola da Gávea tinha tudo. E a gente não tinha nada, entendeu? Então a gente, além de tudo, sabia que tinha que se organizar. A gente, quando pediu os professores, convocou, cara, até hoje eu queria entender que mágica foi essa. Como é que você você começa lá essa mobilização escolar, o aprendizado em casa, a sensibilização em casa, isso, né? E como é que você caminha para essa área da tuberculose, que agora a gente vai entrar aqui no GAESPA,
né? Eu gostaria que você falasse do Gaíspa. Primeiramente, apresente o Gaíspa. O que é o Gaíspa, né? É aquela história, minha mãe tratava as pessoas, aí minha mãe teve tuberculose, eu grávida. Esse professor Leal estava comigo, a diretora Lígia, sabe quem é, né? Do Cristiano. Me apoiaram, porque eu fiquei só, né? Muito jovem, mãe, o pai dos meus filhos houve um problema, teve que sair do... O Jefferson ainda não era nascido. Saí do morro, achei covarde, eu me apaixonei por uma mulher chamada Lilia. Lilia Trajano, meu primeiro amor. E eu não aceitava. E aí, minha mãe adoeceu, tuberculose. Eu ia grávida. Alguns comerciantes, minha mãe ajudava, né? Sabendo que ela estava lá, eu sozinha, me dava doações, porque lá na Santa Maria não tinha café, nem lanche, e algumas vezes não tinha janta, porque ninguém queria saber de hospital de tuberculoso, nem para, entendeu? E eu fui, eu ia, eles me davam aquela bolsa, eu levava com o maior sacrifício, o Leal me levou algumas vezes, a Lígia também, mas nem sempre podia. E a gente levava aquela doação que não era só para minha mãe, porque era muita coisa. Os comerciantes aí distribuía lá. Minha mãe teve a primeira e eu sabia que minha mãe adoeceu, porque os médicos lá me diziam, porque ela era alcoólatra, se tornou alcoólatra. Por que se tornou alcoólatra, né? Eu acho que é uma coisa a gente pensar, né? Briguei, graças a Deus, briguei muito para isso ser aceito como uma doença. Minha mãe já não podia trabalhar, porque ela trabalhava para entregar roupa, passava eu cansei de passar, no carvão, mas ela nos prédios, a gente tinha que passar por trás. Quando ela tinha que passar roupa na casa, ela me escondia, forrava a tauba e eu ficava embaixo, não podia fazer barulho. Eu não tinha com quem me deixar, por isso minha avó também, né? Tinha vezes que ela me deixava sozinha, não é porque ela queria, porque tinha que trazer. Aí, Era como obrigado, né? já não estavam podendo proibir tanto a questão do negro entrar por trás, começaram a evitar A a contratação. contratação. Aí minha mãe começou a passar roupa. Jorge Mamão, desse pessoal, nos polícia, ela engomava. Digamos, você vai para o exército. Aí as mães não sabiam, Maria Preta, te dou um dinheiro. Aí E ela tem que ser começou, impecável aquela roupa, hein? De minha militar. mãe e ela era tão, tão bonitinha. Ela via os garotos crescendo, aí ia para o exército. Então ela fazia como se fosse o filho dela. E ela chorava quando um dele ia, ela todo fardado, mostra aqui, Maria Preta, tô indo. Então foi. Minha mãe adoeceu, falta de amor, eu falo isso. Falta de amor não é só de homem ou mulher, da sociedade para o mais carente, para o preto. Minha mãe adoeceu, virou alcoólatra. Eu acho que era a fuga dela não sofrer tanto, com uma filha jovem não ter o que oferecer, entendeu? É uma coisa você fazer. Eu acho que ela não considerava aquela coisa de trabalho, como se ela estivesse fazendo, apesar de ganhar um pouco, entendeu? Aquela questão de ir trabalhar. Minha mãe adoeceu, fui para Santa Maria, fiquei acompanhando ela. Ela voltou, fiz de tudo e ela fazendo as garrafadas, inclusive para ela, para dar para outras pessoas. Teve a segunda recaída, Santa Maria basicamente curou ela, mas falou que ela não podia voltar a beber. Como? A segunda recaída, a minha filha nasceu e ela morreu. A minha avó morreu no dia que eu fiz 18 anos. Primeiro o grito que eu escutei, eu falei, minha avó foi. Ela viu, antes de entrar em coma, ela pediu que visse a minha filha. Eu levei, ela sorriu,
passou a mão e falou a última palavra: minha netinha, que Deus te abençoe. E foi. E aí, essa questão da tuberculose passou, aí eu tive, da minha mãe, né? Anos depois eu tive. E aí eu, por ironia, me tomaram minha filha, né? Que foi criada pela família do pai. E aquilo ali, que eu te digo, o amor, mexe muito com... Quando me arrancaram o que eu mais amava, já tinha o Jefferson. E me arrancaram de uma forma: ó, você virou... você é sapatão, não tem moral para criar uma filha mulher. Foi. Na época era assim. Duro, duro, duro mesmo, não quer saber de nada. Me levou a alguma coisa, me senti capaz, me senti um monte de coisa, né, cara? E nem podia brigar, porque diante da justiça eu era uma imoral. Aí comecei a beber, a história se repetiu, só que de uma forma diferente. Eu vivi com a minha mãe, sabia o que minha mãe precisava, tentei fazer de tudo e não consegui. Minha mãe morreu sem eu poder fazer nada. E o detalhe, ela morreu sorrindo. Todo mundo fala que ela era brincalhona, mas eu aí tive tuberculose, fiquei sozinha, escondi de alguma forma a tuberculose, trabalhei no projeto, num desses projetos aí do governo, e aí, na época, por eu estar com tuberculose, eu fui mandada embora sem direito a nada, com o filho para criar, e eu sabia tudo o que precisava. Tá, tive uma outra... Não, aí lá tive que abandonar, ou eu me curava, ou eu levava comida para o meu filho. Deus é tão bom comigo que ninguém sabe que eu abandonei, mas eu consegui me curar. E o médico brinca a cabeça comigo. Abandonou o tratamento? Né? Por causa do meu filho. Por isso que eu acho que a tuberculose, além de tudo, é realmente falta amor das pessoas, porque aí as pessoas começaram a me ajudar e até hoje ninguém nem assim você consegue explicar como é que eu me curei. Da outra vez, eu de novo tive uma recaída de tuberculose. Fiquei mal, essa foi pior. E aí eles confundiam a minha tuberculose com questão social. E como foi que descobriram então, Ritinha? Como diagnosticaram essa sua recaída com a tuberculose? O Hospital Miguel Couto era administrado pelo Paulo Pinheiro. Ele era médico diretor. Ele fez, por isso eu valorizo tanto, essa questão de alguns médicos de fora virem, lá tinha uma junta de médicos de outros países, junto com o do hospital, e ele ia passando de leito a leito. E eu, cada dia pior. Então, quando ele descobriu, falou: vem cá, vocês já fizeram, porque ela está perdendo peso demais, um exame de escarro nela? Aí, não, foi um dos momentos meus de lucidez, tá? Aí, não. Aí ele virou e falou: pois é, então faça rápido um raio-x e rápido um exame de escarro, diagnosticar a tuberculose. Eu vou te explicar por quê, que acho que eu te contando, tu vai entender por que o Gaíspa. E aí, ele queriam falar, primeiro queriam me internar como doida, porque eu tinha alucinação, abstinência a álcool e a droga, né, que eu fui usuária de cocaína. Depois, aqui não trata a tuberculose no Miguel Couto, então eu sei que tinha conflito entre ele, diretor, e alguns médicos. E ele começou, falou: não, então eu cuido dela, ela vai ficar aqui. Eu não posso mandar porque ela não está só com tuberculose, ela está com doença clínica, está bastante debilitada. Não tem ninguém, né? Porque acho que ele se formou com a Maria Helena, não tem ninguém com a Cristina da RA, não tem ninguém. E como é que ela vai... Não tem força.
Então ele paiava o meu remédio, mandava buscar no minhocão e administrava. Ele pegou e autorizou o meu filho, porque senão eu não ia ficar também, né? Não tinha. Como é que eu comia? O meu filho ia lá na hora do almoço, vinha 2 marmitas para mim e para o meu filho, e sempre arrumava um jeito. Aí tem outras pessoas que acabam se envolvendo na história e dava alguma coisa para o meu filho que estava só na Rocinha, um jovem, o Jefferson. Eu acho que o Jefferson tinha 11 anos, não sei. E ele é sujo, cara, que não me matava. Com a roupinha dele da escola, porque não tinha ainda merenda, né? Teve uma época que foi suspensa a merenda sem porquê. Então ele ia comer, quando estava na escola, até de vez em quando ele comia. Mas depois, quando não tinha aula, porque faltava. Então ele fez esse. Bom, cara, aí tá onde eu vi a necessidade da minha mãe. Eu assisti alguém, a mulher mais importante da minha vida, morrer, sem eu poder fazer nada. E eu comecei a ser o gosto no remédio, sabia o quanto me dava fome quando eu tomava o remédio e não tinha o que comer. Descobriu a importância dos funcionários públicos da área na minha vida. Eu tomava o remédio no minhocão, eu não tinha comido nada, porque eu deixava para o meu filho, e desmaiava no ponto do ônibus. Uma assistente social, que ali tinha, era tudo varanda, viu, desceu correndo, me buscou, fala o que está acontecendo, o que tu está sentindo. Aí eu contei para ela. Eu faltava consulta, porque eu não tinha dinheiro, não estava trabalhando, tinha sido mandado embora. Aí ela me deu. Você lembra daqueles papelzinhos que a gente dava no ônibus? Vale transporte. E só uma pergunta, no caso, esse tratamento era todo feito no minhocão, não tinha nada aqui dentro da Rocinha. Exatamente. Porque de repente, hoje as pessoas estão acostumadas de ver o agente de saúde circulando pela comunidade, E não indo de casa sabe em do casa, histórico. não sabe como que era. Né? Aí ela me deu um cartãozinho. Você não falta mais. E outra, quando você chegar aqui, antes de tomar a medicação, oh meu Deus, que é Clarice, uma negra, eu fui lá. Depois eu fui lá. Você manda me avisar. Aí eu ficava sentada no banco, porque teve uma época que eu era vistoriada, porque eu já tinha tido outra tuberculose, né? Aí ela pegava, e porque eu estava tendo reações muito fortes à medicação. Ela ia lá, pegava um café, me dava. E o meu filho junto. Aí depois ela falou assim, consegui. Eu falei, o quê? Ela, uma cesta, tem uns amigos meus que vão doar uma cesta para você. Eu falei com meus amigos, você tem como alguém vir aqui buscar para você? Eu estava com 31 quilos. Bom, passou. Fui trabalhar no PET. Que ano mais ou menos, para referenciar? Década de 80? Foi. Não precisa ser o ano exato, não, a década ali. Foi, peraí, 77. Década de 70, né? Acho que foi 77. As duas foram próximas, essas tuberculoses, assim? Não, 10 anos. 10 anos? Não, foi 77, não foi 87. Uhum. Se eu não me engano, ou 87 ou 97. Eu posso saber disso com uma carteira profissional que eu tenho, que não deram baixa, simplesmente me mandaram embora. Uhum. Entendeu? Aí eu posso te dizer Beleza. essa data com exatidão. Tranquilo. Aí tu vai avançar agora para onde? Pro PET? Aí eu fiquei tempo sem estar trabalhando e um dia me fizeram uma proposta. Rita, você quer trabalhar num PET? Falei, PET? Que diabo é PET? É um projeto de programa de erradicação do trabalho infantil. E não está dando certo na Rocinha, porque a gente tinha aberto quatro turmas
E diz que não se interessa, que as crianças daí não se interessam. Falei, não se interessa trabalho infantil, mas o que que vocês oferecem? Aí elas viraram para mim uma bolsa de R$ 120, que era um dinheiro, mais uma cesta básica. Eu falei, o quê? Tem alguma coisa errada. Você quer coordenar? Se eu não me engano, foi a secretária, esqueci o nome dela, que trabalhou depois comigo na saúde. Falei, vou, que tem alguma coisa errada aí. Um monte de mãe abandonada por marido, passando fome. A criança tem que estar estudando. Se não está estudando, tem que voltar para a escola para poder. E está dizendo que não quer. Aí, quem são as coordenadoras? Aí foi, me deu. Vai resumir a história. Comecei a fazer visitas. Uhum. Nessas visitas, eu cheguei numa casa ali na Paula Brito, dois garotos. Falei, poxa, e eu conheci a mãe. Eu falei, mas o que está acontecendo? Sei que o teu marido sofreu um acidente, para mim era acidente. Aí ela virou e falou assim, não, Rita, por que os seus filhos abandonaram? Ela falou, não, a gente não abandonou, não. Meus filhos não abandonam, não. Meu marido teve tuberculose. Meus filhos estão com tuberculose. E o pessoal do projeto falou que eles não podem participar, que eles estão com tuberculose. Mas, Rita, pelo amor de Deus, eu preciso muito dessa cesta. A médica que me tratou estava no meio campo. Eu fui lá. Falei, doutora, está acontecendo isso. Para mim, eu queria uma declaração de que eles precisavam daquilo para me levar na prefeitura. E ela riu muito. Ela falou, você é uma benção mesmo na minha vida. Bem que eu fiquei com você e você sabe a importância de determinadas coisas na vida de uma pessoa com tuberculose. Mas eu quero que você me espere aí. Eu não vou falar com você assim correndo. A gente vai. E simplesmente ela falou assim, você quer um documento? Eu falei, quero. E ela mandou um documento, aí eu falei assim, é para mim, eu posso ler? Ela falou, não, eu te falo. Chega lá naquela prefeitura, pergunta, diz que eu estou à disposição para capacitar esse povo que trabalha com criança. Do PET, né? Do PET e de qualquer um. Aí eu falei assim, mas por que, doutora? Porque você chega lá e fala, eu quero agora os atrasados. Eu falei, eu não entendi. Ela falou, criança não transmite, então ele não tem justificativa de ter afastado essas crianças. Eles estão debilitados? Eu falei, não. Passa na casa deles, pode levar. E está aqui a autorização e um papel para mandar para a secretaria. Cara, aquilo ali... E ela falou, e a senhora volte aqui outras vezes que eu quero te capacitar para tuberculose. Todo dia ela me dá uma aula. O que eu tinha que ficar observando nessas crianças, se eles tinham reação à medicação, pergunta se eles estão tendo dor de estômago, não tinha, aí eu falava com ela, ela me dava um remédio. Aí abriu o concurso para gente comunitário. E aí eu fiz, mas achei que eu não ia passar. Não ia conseguir entrar pelo processo, né? Porém, eu esqueci que eu estava tendo uma professora mestra, né? Eu fui a 4ª colocada, mas graças à doutora Margarete, que me ajudou, me dando aulas, né, por causa desses garotos. Uhum. Então minha vida veio casando. E como foi para você, Ritinha, passar de ex-paciente a cuidadora de pessoas com tuberculose como agente de saúde? Eu achava, no meu sonho, da minha vida, nos seus delírios, meus delírios, que quando eu fosse agente comunitária, eu ia chegar lá no governo
ia dizer assim, o José precisa disso, disso, disso para se curar. E não, eles não, isso não é nossa ossada, isso a gente não pode, isso não sei o quê. Eu tive que fazer acordos, não, tá? Eu tive que, acordo, procurar boca de fundo, porque eu descobri que, digamos, se eu tinha 100 pacientes, 50 era da boca, ou mais, ou tinha ligação com a boca. Ou era parente, né? E aí eu tive que subir e procurar o Senhor Todo-Poderoso e dizer para ele, olha só, vocês se reúnem não sei onde, eu não quero saber, mas é transmitida no ar. Então você não é empresa? Tudo foi foda. Você não é empresa? Eu preciso que essas pessoas, para não transmitir para você, e na hora que a polícia chegar e você não, com tuberculose tu não consegue correr, você dê 15 dias de afastamento. Pago. Foi isso. Quando isso vazou, fui chamada pela prefeitura, apologia. Não é Associação ao crime. Apologia é fazer propaganda. Associação ao crime. Eu falei, mas vocês não querem que a gente acabe com a tuberculose? E aí, meu filho, eu vi que tinha coisa que eu não podia brigar quanto eu, agente comunitário. Mas tinha uma coisa que quando eu fui me inscrever, lá eles não queriam que eu falasse. Eu disse que eu não ia ser reprovada se eu falasse. Eu já tive tuberculose. Eu tenho sequela de tuberculose. E aí eu fundei o GAESP. Se eu não posso falar como agente comunitária, mas eu posso falar como ex-paciente. Como agente social, né? Como um grupo de. Uhum. Entendeu? E aí eu fundei o GAESPA. Mas você chegou a conciliar essa atuação como GAESP e agente comunitário ao mesmo tempo? Consegui. Porque acho que quando eu te conheci, você era só GAESP, se eu não me engano. Não, eles me mandaram embora. Né? Então, aí depois tiveram que me recontratar. Só para contextualizar, o que é GAESPA, né? Que GAESPA é a sigla, né? Mas GAESPA é um grupo de apoio a pessoas, a ex-pacientes e pacientes com tuberculose. Aí foi uma briga no Rio de Janeiro. Por que ex-paciente? Hoje está comprovado cientificamente que muito das pessoas que tiveram tuberculose ficam com sequela. E algumas não podem nem voltar para o mesmo trabalho. E aí o governo, aí não é só a prefeitura, o governo, o INSS, não agora eu não sei, mas acho que também não, encosta a pessoa com tuberculose que diz que é uma doença de 6 meses. Acho que depois passou, acho que eu lembro, um amigo meu ficou parado um tempo, eu não sei se ele estiver trabalhando. Tiver assinado, a carteira assinada, tá certo. O autônomo não pode ficar doente. E aí tem umas coisas que eu brigo até hoje, toda vez que me chamam eu falo, minha mãe teve a tuberculose, digamos, 40 anos, 43, né? E o que mudou? Nada. Nada de nada. O que um paciente, um ex-paciente de tuberculose depende para conseguir terminar o seu tratamento de algumas pessoas humanas, humanizadas. E esse era o papel do GAESPA. Quanto mais gente eu conseguisse humanizar, inclusive o SUS, era uma garantia de sucesso no tratamento. E eu te digo o que aconteceu. No mundo não teve nenhum lugar como a Rocinha.
nós chegamos a 97% de cura sem abandono. Nossa Senhora. É por isso que a gente fundou o GAESPA. Porque através do GAESPA a gente poderia correr atrás e a gente tinha autonomia de fazer o que a gente acreditava e mais provar que o que a gente acreditava não era mentira. Quando minha primeira ação social, quando eu conheci movimento social, foi com a TV Tagarela. A primeira ação que eu fiz, que eu participei, foi Rocinha Ação Tuberculose Não, que foi um evento incrível que a gente, dentro de uma semana, a gente correu essa rocinha toda, visitando escola, visitando moradias nas partes mais extremas. Fizemos um vídeo lindo. Fizemos um vídeo, um curta, né, chamado Rocinha Ação Tuberculose Não, e a gente recebeu o ministro Temporão, a convite seu. Mas eu não chamei ele como ministro não, tá? Quando eu convidei o ministro, o Temporão, eu descobri que ele teve tuberculose. Aí a gente foi, ele foi, me convidou, estava no palco com ele, se eu não me engano, acho que foi na Mangueira, não sei que foi uma escola de samba dessa. E eu falei assim, olha aqui, a senhora sabe da discriminação, ele virou, falou assim, um papo mais ou menos assim. Aí eu falei, isso é muito forte, inclusive pela gente. Me proibiram, quando eu ser agente comunitário, para me dizer, falou que se você fala que já teve, você não vai ser aprovado. Eu temei, falei, se eu não for aprovado, eles estão me discriminando. Ele a gente sabe que o preconceito... Eu falei, ministro, o senhor teve tuberculose, né? O senhor nunca falou, mas eu descobri. Para mostrar que o preconceito também parte dele. Como o senhor ex-paciente, eu gostaria de convidar o senhor para ir visitar a Rocinha. Um corre-corre, não foi? Mas não quero o senhor como ministro, não. Eu quero você como ex-paciente integrante do GAESPA. Consegui, que eu sabia, através de um evento desse, eu consegui o material que eu quisesse. Vocês fizeram o vídeo, né? Uma exibição de rua também. Aí a gente fez. Trouxemos do museu, coisa que eles nunca deixaram, a história da tuberculose e levamos para as escolas. Tu chegou a pegar isso, né? Foi botamos na quadra, porque aí na quadra, qualquer um que quisesse ir ver, a gente divulgou e fomos para as escolas. E eu consegui convencer, que eu acho que para mim foi o melhor de todos, que os professores botassem como nas aulas que o que eles aprendessem, o que a gente conversasse, depois fosse caísse em prova. E foi feito. Foi feito, que aí eu era obrigada de alguma forma, os professores levavam os alunos para conhecer, levou teve arte, teve tudo que tu pode imaginar, o gibi em linguagem nossa, as faixas, tudo. Bom, Ritinha, antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco da nova pauta do GAESPA, que é a moradia saudável. Quando eu falo em moradia saudável, eu falo da questão que para mim chegar à rua, se eu tenho casa, eu tenho que primeiro andar dentro da minha casa. E eu estou falando do deficiente. É o ideal para uma pessoa que porta deficiência, que o tempo todo, tu não sabe o sacrifício que é carregado. Se o cara tem uma moradia melhor, adaptada, quando, exemplo, um AVC, ele, é outra coisa que eu estou brigando, né? Eu estou sofrendo a beça por causa disso. Quando o terapeuta orienta ele a fazer determinados exercícios, para que ele volte quase próximo ao seu normal, ele começa pela casa dele. Se ele não andar na casa dele, como é que ele vai ter essa mobilidade do lado de fora?
A causa da moradia saudável é assunto que fica para outro encontro com a Ritinha. Queremos agradecer a presença de todos aqui no barraco e dizer que sejam sempre muito bem-vindos. Vamos encerrar esse episódio com um quadro da Minha Janela, em que a nossa convidada apresenta algum aspecto positivo da comunidade. Até breve. Da Minha Janela. Da minha janela. Eu vejo alguns que não vai deixar o meu sonho de outras pessoas que já foram morrer. São poucos, são. Mas eu vejo que pode, entendeu? Que vai. Jovens que ainda escutam, querem saber da nossa história. E quando eles querem saber da história passada, é porque quer dar continuidade. E isso me dá um orgulho danado, porque o meu medo, no fundo do meu coração, é que tudo seja apagado. Eu tinha pavor quando falava Rocinha, não tem história. O que a gente planta, se for legal, se a pessoa realmente sentir sinceridade, não vai esquecer nunca. E isso me dá orgulho, porque eu vejo ainda isso. E é por isso que eu ainda acho que a Rocinha está passando por um tempo nebuloso, mas que ainda tem jeito. Esse episódio foi realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro, através do 2º edital de Fomenta a Cultura Carioca. Direção e entrevista Kleber Araújo, intérprete de Libras Tamires Alves Ferreira, produção Robson Melo, arte gráfica Ludmila Freitas, consultoria da agência Marketing Digital com Sandra Manuelli, música usada na vinheta de abertura, em cima da linha do grupo Chorando à Toa da Escola de Música da Rocinha. Também do grupo Chorando à Toa, a música Solitário, usada como base para o quadro da Minha Janela e também nos créditos.